assunto hoje é economia. Planejado em torno da administração pública, a capital de Goiás nasceu com a expectativa de ter 100 mil habitantes, mas se tornou metrópole e hoje tem mais de 1,5 milhão, se tornando uma referência nos serviços de saúde, comércio e agrobusiness na região centro-norte do país. E hoje o Goiânia 90 Lugares vai tratar sobre a história da economia da cidade, desde a sua construção em 1930, naquela década, até os dias de hoje. Afinal, qual é o perfil de Goiânia para os próximos 90 anos? Para isso, a gente veio no lugar super tradicional aqui da cidade, o Mercado Central da Rua 3, no centro. E para conversar com a gente, o presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, a ACIEG, Rubens Filete. Presidente, obrigado por nos acompanhar aqui nessa visita. Obrigado, Salomão, pelo convite. Uma honra estar aqui hoje num local tão histórico como o Mercado Municipal. Vamos lá? Bora! Presidente, eu gosto sempre muito de vir aqui ao mercado, sou habituê, porque assim, tem conserto de roupa, de relógio, colher de pau, bucha, fruta, enfim. Isso tem a ver também, né, com o perfil dessa economia de Goiânia. Exatamente, Salomão. Isso aqui é um local de tudo para todos. Então isso aqui movimenta o centro da cidade de Goiânia e é um local fantástico para que a gente faça aí uma medição da economia, como é que está a cidade de Goiânia. Uhum. Tem a ver com essa origem, né? A prestação de serviço. Com certeza. Se a gente pegar ali a década de 30, onde a gente tinha um movimento muito grande em Campinas, e essa migração veio para o centro da cidade, isso mostra como que a economia girou dentro da nossa cidade, dentro da nossa capital. E isso é muito importante para os dias de hoje, para a gente ver qual é o eixo atual da economia aqui dentro da cidade de Goiânia e dentro do estado, praticamente. Eu fiz a pergunta ali no começo, na abertura, digamos, do nosso bate-papo, sobre o que é que deve ser, como deve ser a Goiânia nos próximos 90 anos. Falando ainda dessa tradição, isso aqui continua? Mais 100 anos de história do mercado? É uma excelente pergunta, porque você olha um mercado central desse, a modernidade chegando, shoppings com inteligência artificial e etc., e essa economia sendo segurada até hoje pelo tradicionalismo, isso com certeza vai durar muito mais de 100 anos, porque a população mais tradicional, ela gosta de honrar suas origens, as suas raízes, e isso é o que realmente faz a mescla do tradicional com o moderno. O shopping, a gente não vai encontrar um bom polvilho, né? Uma bucha para você tomar um banho. Exatamente, bucha natural, enfim. Estamos chegando numa área aqui muito importante, que é a área da empadinha, né? Do pão de queijo, do biscoito de queijo, do pastel, enfim. Tem restaurantes aqui que abrem para o almoço no mercado. A gente já tem um vídeo, inclusive da Sagres, que a gente mostra o que conferir aqui no mercado. Mas vamos sentar e comer uma empadinha, presidente? Vamos lá, vamos lá. Bom, presidente, devidamente servidos aqui com a empadinha de frango, né? Tradicionalíssima. E aí vamos falar também ainda sobre economia em Goiânia, né? Não tem como não falar de economia sem falar de agro, né? Desse agrobusiness. Goiânia virou uma capital para esse setor, não só aqui do estado, da região centro-oeste, mas de uma área considerável do país, né? Qual que é o peso disso ainda para a economia de Goiânia? O peso ainda é muito grande, né? Goiânia, se você reparar, nós temos vários polos de desenvolvimento aí do agro. Vamos pegar, por exemplo, aquela região da Avenida Castelo Branco. Avenida Castelo Branco hoje que virou a grande referência efetiva do nosso polo agrobusiness mesmo, e tem de tudo ali dentro, desde um suplemento agrícola até uma cela e um passarinho que você pode ali ter as suas rações, etc. Então a gente acaba tendo ainda uma dependência positivamente isso para o estado e principalmente para a capital, do agronegócio, que acaba ali servindo todos os segmentos, a indústria, o serviço e o comércio em geral. Pode ir comendo aí, viu, presidente? E assim, o agro moldou, digamos assim, esse desenvolvimento econômico, né, da cidade, porque a região da Castelo Branco, mas a cadeia, né, que isso envolve, né, os fertilizantes, enfim, tem uma série de outras indústrias que dependem do agro e que estão aqui em Goiânia também. Não as indústrias, mas esses serviços todos, né? Sim, com certeza. E aí que se você pega assim as grandes movimentações
de outros estados vindo para Castelo Branco, vou seguir no exemplo da Castelo Branco, vindo para Castelo Branco, fazendo ali as suas compras e levando para os seus estados, isso mostra que é um segmento que deu certo. É um segmento que realmente a Goiânia apostou, Goiás apostou e que a gente vê que realmente é um diferencial aí em toda a cadeia. E lógico, né? A gente tem ali um serviço ainda muito atrelado a tudo isso, que é o nosso principal segmento aqui da cidade de Goiânia. A gente caminhou pelo mercado falando sobre tradição, né, sobre o que o mercado representa, os símbolos, inclusive, do estado de Goiás e da cidade que estão aqui no mercado, e o agro é muito presente, né? Se não exatamente para a produção, né, o mercado, esse mercado tradicional, ele é um mercado urbano, mas a gente vê muitos desses símbolos aí, né? O chifre, o berrante, isso ainda está aqui, apesar de ser um mercado no centro de Goiânia, né, muito urbano. Você vê a produção muito artesanal, né, de muitos produtos que nós vimos aqui. Então isso mostra ainda o tradicionalismo rompendo aí a barreira, né, dessa transformação digital que vem acelerando os negócios no nosso dia a dia. Antes de falar sobre o futuro de Goiânia, presidente, vamos falar ainda mais de passado, mas da ACIEG, né? A Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás é uma das principais entidades representantes do setor produtivo e histórica, né? Desde quando? A ACIEG foi fundada em 1967, no bairro... 4 aninhos só de Goiânia. No bairro de Campinas. Na verdade, tem uma história curiosa, Salomão. Quando a ACIEG foi fundada em 1937, a pedra fundamental ela foi lançada na cidade de Goiânia exatamente na mesma data. Apesar da cidade ter 4 anos de diferença praticamente, ela foi fundada junto. Então, Goiânia... Né, Goiânia tem essas duas datas, né? 33 e 37. Exatamente. Então, nós temos essa mudança e aonde nós tivemos ali alguns comerciantes no bairro de Campinas, que antigamente era a cidade de Campinas, dentro do Cine Teatro Campinas, fazendo ali a nossa primeira ata de fundação, que foi em 36, mas a ata foi assinada dia 6 de janeiro de 1937. Então tem muita história aí de luta pelo setor produtivo de Goiás, que começou no bairro de Campinas e agora, né, para todos os bairros da nossa cidade de Goiânia. E o estado de Goiás também, né? Sem falar, porque a nossa capital, ela acaba sendo aí, né, o reflexo para todas as outras cidades dentro do nosso estado. Por isso que a gente tem aí uma capilaridade de associados em todo o nosso estado de Goiás. Bom, presidente, aí o primeiro presidente da ACIEG virou prefeito depois? Na verdade, nós tivemos Licardinho de Oliveira Ney, que foi primeiro presidente da Associação Comercial e que depois veio a virar prefeito da cidade de Goiânia. Então, para nós, isso é uma honra muito grande, né? Fazer realmente parte da história dentro da cidade de Goiânia. E temos hoje aproximadamente 50 diretorias que já passaram aí diversos presidentes e que fizeram a sua história dentro do nosso estado. A gente pode pegar aí diversos nomes que vocês... Lisbo Paisson, Jaime Câmara, Malcolm Merzian, Pedro Vittar, Erivan Bueno, dentre outros, né, que fizeram essa grande história da associação comercial e foram homens que estavam sempre à sua frente do seu tempo, pegando esse tradicionalismo e querendo algo sempre mais moderno para os associados e para o setor produtivo do estado de Goiás. Tem uma fala, presidente, que acho que tem a ver com isso, né, sobre o desenvolvimento da cidade. Ela é datada ali do final dos anos 70, né, um boato de que o Roberto Carlos, o cantor, teria vindo para Goiânia e teria chamado a cidade de Fazenda Asfaltada. O Roberto Carlos já negou isso, tá? Eu já fiz a pesquisa. Lá em 1983 ele deu uma entrevista para o Jornal Popular dizendo, olha, não, isso aí é um boato, alguém que não gostava de mim na época inventou essa história, eu nunca falei isso. Então, só para fazer justiça aqui com o Roberto Carlos, o fato, né, presidente, é que isso não é uma mágoa, mas é uma marca que a gente tem, né, de ser uma capital, de ser uma metrópole. Como eu disse, ela é referência para muita coisa, não só em Goiás ou no Centro-Oeste, mas ao mesmo tempo ela ainda tem essa cara, ou tinha, né, essa cara rural, né, com muita carroça na rua, a gente ainda tem muitos trabalhadores que usam carroça, usam cavalo, enfim. Isso para quem vem de fora pode passar uma imagem contrária a esse desenvolvimento mais moderno. Goiânia ainda é rural? Ela ainda tem muito de fazenda ou ela já é mais metrópole? Eu costumo falar que Goiânia ela está num momento de transformação, né? Nós temos aquele jeitão de interior, de cidade do interior,
e nós temos a nossa essência no modernismo. Então, para nós que vivemos aqui, é muito gostoso viver essa mistura de tempos e que falem da nossa cidade, né? que mostrem isso para o mundo do jeito que eles quiserem. Mas que Goiânia vem mostrando perante a economia de outras capitais que realmente ela tem um diferencial, seja no serviço, seja na indústria, seja no comércio, e principalmente no serviço. Isso para nós, essa mudança, essa transformação de uma cidade do interiorzão para uma região, uma grande metrópole, igual Goiânia está se transformando. Nós temos edifícios que são considerados um dos maiores do mundo na área comercial, nós temos uma referência na área de saúde, na prestação de serviços na área de saúde. Nós temos muitas referências que acabou trazendo o centro, né, da cidade, o centro do país, a capital do país, para esse momento onde as pessoas acabam assim, não, mas lá é uma roça asfaltada, tem isso, tem aquilo. Para nós isso é tudo uma grande brincadeira e que vale a pena aí manter essa brincadeira por muito tempo, porque nós realmente somos uma cidade acolhedora, um povo acolhedor e um povo que quer crescer aí cada vez mais com a sua economia pujante dentro da cidade. Essa parte do acolhimento e do quanto a cidade é moderna, presidente, tem uma questão interessante, né? A gente tem recebido influencers, né? Pessoas que conseguem aí tem criado influencers, né? YouTubers, enfim, mas gente também de outros lugares do país que vem para cá atrás da qualidade de vida, enfim, e desse desenvolvimento econômico. Então a gente consegue ligar as duas coisas. Goiânia é uma cidade, digamos, né, no âmbito do país que junta essas duas coisas, né? Tanto o desenvolvimento quanto também a modernidade, enfim, estamos nessa. Com certeza. Vamos dar um exemplo aqui do segmento de bares e restaurantes. Quantos grandes restaurantes de marcas famosas, sejam de São Paulo ou outros grandes centros e até internacionais, que estão chegando em Goiânia? Nós temos hoje grandes chefs que são reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. A gastronomia aqui dentro da cidade de Goiânia virou referência no Brasil. Então nós não estamos perdendo com um Michelin 2, 3 estrelas de forma alguma. Nós temos os nossos Michelins aqui dentro da nossa cidade de Goiânia, mostrando que muitos segmentos que estão dentro da cidade, eles são realmente diferenciais. Estamos falando de serviço, falando de bar, restaurante, estamos falando de saúde, nós estamos falando de agronegócio. Olha o tanto de segmento que nós já conversamos aqui no nosso bate-papo. Isso mostra o quanto que Goiânia vem diversificando a sua vocação. Era uma cidade vocacionada para um determinado segmento e agora nós estamos vocacionando em diversos outros segmentos. Ganha a cidade, ganha a economia, ganha o empresário e ganha a população em geral. Presidente, quando o senhor come mais um pedacinho da empadinha, que eu tô com dó que o presidente está falando e não está aproveitando a empadinha de frango aqui. Tem um aspecto interessante desse desenvolvimento, que é como a administração pública acompanha isso tudo, né? A cidade vai evoluindo e a gente tem exemplos aí de sucesso e de insucessos, né? Grande parte lá da cidade de São Paulo não foi planejada, a gente vê um caos, né? No trânsito, enfim, na mobilidade, em vários outros assuntos, na poluição. E a CIEG, né, o setor produtivo como um todo, mas a CIEG especificamente acompanha bastante isso, o debate sobre o plano diretor, né, sobre o urbanismo da cidade. Como é que o senhor avalia assim, a cidade, nesse âmbito público, ela está acompanhando devidamente ou falta planejamento em alguns pontos? Como é que o senhor acha que a cidade vai caminhar como sendo um ambiente coletivo para quem mora aqui? Eu acho que não é só Goiânia, mas eu acho que o público, em geral, ele sofre um problema muito mais sério, que é o nosso custo Brasil. A nossa burocracia e a nossa legislação pública, ela acaba travando a evolução da economia em vários municípios, em vários estados e até mesmo no Brasil. Então, às vezes, até a prefeitura quer fazer algum tipo de modernidade, algum tipo de ação, algum tipo de projeto, mas às vezes esbarra na burocracia e no rito que deve ser tomado. Então esse nós identificamos como um dos principais pontos de lentidão e atraso dentro, né, das ações que são tomadas em todos os municípios no Brasil. Segundo, que a gente vem realmente acompanhando tudo muito de perto, principalmente aqui em Goiânia, de tudo que está acontecendo. Nós estamos acompanhando aí as ações do prefeito Rogério Cruz, que vem aí disponibilizando junto às reuniões do fórum toda a sua prestação de conta daquilo que a gente coloca, né, para que ele possa nos mostrar se realmente está andando ou não.
Então, nós percebemos que em muitos momentos essa burocracia nos atrasa e atrasa muito para que as obras sejam concluídas. Às vezes, um técnico ele constrói um modelo de licitação aonde não está em conformidade, retorna tudo, então acaba tendo muito prejuízo no processo todo. E isso é muito ruim, porque a gente vê obras que às vezes não são acabadas, nós vemos problemas técnicos que não são supridos, e aí vem de novo aquela nossa guerra, né? Eu falo guerra porque é a insistência e persistência do Fórum Empresarial junto com a CIEG da reforma administrativa. A gente preza muito para que a reforma administrativa venha antes até da reforma tributária. Acho que não vai ser possível isso. Já foi, né? E o nosso sonho maior seria até uma reforma monetária, para que a gente pudesse realmente fazer com que a nossa área, vamos dizer assim, que rege toda a parte monetária do país, tivesse um olhar diferente. Uma taxa de Selic menor, para ter mais investimentos, para ter mais colaboradores sendo colocados dentro das nossas empresas, para movimentar a economia como um todo. Então, assim, é uma engrenagem, Salomão, muito complexa, que às vezes um prefeito tem na mão e ele acaba tendo ali as suas dificuldades, né? Tivemos ali agora os problemas com o fundo, né, com o FPM, que aconteceu recentemente, teve um movimento muito grande dos prefeitos a nível federal, perdendo verba. Então acaba que a CIEG acompanha todos esses movimentos e isso é muito importante para todos nós. Pois é, e aí tem essa parte, né, de desenvolvimento, presidente, que não depende do prefeito ou do empresário, né, depende de um âmbito nacional, do próprio governo federal, né? O senhor está sentindo que com os movimentos que a gente está vendo, o prefeito vai ter cada vez menos autonomia? Menos controle do próprio orçamento? Ou isso é um exagero em relação à reforma tributária? Olha, se passar do jeito que foi apresentado, não só a prefeitura quanto o Estado realmente perde muito a sua autonomia, e isso nos preocupa muito. E o setor de serviço, que nós sempre fomos muito pujantes dentro da cidade de Goiânia, isso nos preocupa muito. Nós fizemos um estudo, cerca de empresas de médio e grande porte, de um percentual de 14% dali seu índice de imposto, pode subir até 27%, sua alíquota. Então isso reflete um caos. Por que um caos? Como que eu vou jogar para o meu cliente 10% de imposto a mais, 15% de imposto a mais? Como que os micro e pequenos empresários vão suportar? Porque eles acabam sendo cadeia desses outros médios e grandes empresários aí. Então nós estamos olhando com bastante preocupação tudo isso, e aí a falta de autonomia para os prefeitos realmente é uma das coisas que pode pesar no futuro. Bom, presidente, aí voltando a essa questão do desenvolvimento da cidade, né, depois dessa parte mais política, econômica aqui, como é que o senhor avalia o cenário hoje, né, dos empresários, do cenário econômico que se apresenta para a cidade em algumas áreas específicas? Aí eu queria perguntar sobre a área de tecnologia. O senhor é empresário da tecnologia, Goiânia está se tornando um polo desse setor, né? A gente vê que a gente ouve pelo menos que é o caminho. Inclusive tem colegas que estão de outras áreas que estão indo para a TI, que estão indo para essa área. Goiânia é uma referência, vai se tornar uma referência nessa área que parece ser o caminho do futuro? Eu vou dividir a sua pergunta em duas partes. A primeira parte, quando você fala de tecnologia, a tecnologia ela anda na contramão, né? Geralmente nos últimos anos a tecnologia sempre cresceu 2 dígitos perante ao resto dos outros segmentos. Anda na contramão da crise de outros, né? Anda na contramão da crise de outros segmentos. Então isso para nós é um momento assim importante de consolidação de um mercado, e principalmente Goiânia, que tem muita referência no segmento de tecnologia. E todas as áreas que você imaginar, seja inteligência artificial, seja IoT, seja software de gestão, seja tecnologias para fazer integração com outro software. Então nós temos muita referência. Só que existe um termômetro que é o dia a dia da massa em geral. Eu gosto muito de ir em feira e eu faço esse questionamento para os feirantes. Então a feira ela tem o termômetro para ver se está bom ou se está ruim em determinado segmento. Aqui, quando eu cheguei no Mercado Central, eu fiz uma pergunta antes de entrar, enquanto você estava preparando a gravação. E eu ouvi a seguinte frase:
os comerciantes do Mercado Central sofrem muito para se manter. A economia não está boa no Mercado Central, mas está muito melhor do que do centro. Ou seja, resistindo às crises, a persistência do mercado. A persistência dos nossos empreendedores, ela acaba sendo algo inacreditável, porque você tem um crédito completamente complicado, você tem garantias sendo exigidas pelos bancos com juros altos, então você tem uma restrição no crédito e o empresário com falta de dinheiro continua fazendo o seu papel de sobreviver. E eu perguntei uma outra coisa aqui também, Salomão. Existem, parece que somente 2 salas vagas no primeiro andar. O resto, tudo ocupado, tudo alugado. Ou seja, mais uma vez, a resiliência e a persistência de um modelo tradicional que hoje nós temos aqui no centro da cidade. Só para dar um exemplo em relação a isso que o senhor está falando, a gente teve nessa campanha Goiânia 90 Lugares, né, nesse projeto da Sagres, que tem o apoio da Prefeitura de Goiânia, a gente fez também imagens, enfim, reportagens sobre o Partenon Center, que é um centro comercial lá na Rua 4, né, entre a 4 e a Anhanguera. E eu, desde a minha infância, sempre vi o Partenon e aquele lado ali do centro, né, nessa crise gradativa, né, a gente viu um comércio muito pujante que foi ficando para trás, digamos assim, foi tendo menos interesse. E aí eu fui lá no Partenon e fiz essa pergunta, foi exatamente essa mesma coisa, só tinham 2 vagas, 2 salas para alugar, o resto tudo ocupadas, com valor de aluguel, inclusive, eu achei bastante considerável, próximo a prédios mais novos e tudo. Me parece que tem gente se interessando por ocupar pelo menos esses lugares do centro. Acho que o comércio de rua dificilmente vai voltar, mas o Partenon, o Mercado Central, o próprio mercado ali da Avenida Anhanguera, parece que eles sobrevivem, né? Sobrevive a esse modelo, né, predatório que nós estamos vivendo hoje, e até por causa da globalização. Você pega os grandes e-commerce, concorre diretamente com a loja que nós vemos aqui na Rua 3, na Rua 4, na Rua 2, na Rua 1. Então isso para nós assim, a gente olha com lágrimas nos olhos, né? De felicidade e de tristeza ao mesmo tempo. Felicidade porque eu tenho uma série de empreendedores ainda obstinados, persistentes para que as coisas aconteçam, e triste porque a gente vê ali uma cadeia produtiva dentro das lojas de rua cada vez com menos oportunidade no centro da cidade. E por isso que a revitalização, a reoxigenação do centro é muito importante para esse momento. Uhum. Esse é o caminho na visão do senhor? Assim, o desenvolvimento da cidade, ele aponta lados de desenvolvimento, de progresso, mas ao mesmo tempo desafios para a cidade e para o próprio setor produtivo? Com certeza. A gente, nós temos ali muitos desafios para os empreendedores. Desafios de gestão, desafios de crédito, desafio de gestão até de pessoas, de processos como um todo. Então, fazer essa balança ficar equilibrada não é fácil não, Salomão. É um momento extremamente difícil para todos nós. Mas, assim, com o apoio das entidades, como a CIEG e várias outras, os empreendedores eles acabam tendo ali o seu, vamos dizer assim, o seu esteio para que eles possam aí produzir com menos dor, né, com mais leveza no seu dia a dia. Presidente, é isso, né? Acho que a gente conseguiu aqui olhar para o futuro de Goiânia, mas também, né, tendo olhos aí para o passado, para como a gente chegou até aqui. E vamos seguir a conversa, vamos seguir acompanhando aí o desenvolvimento de Goiânia. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Salomão. E é como você fala, né? A gente só tem futuro se olhar o passado e aprender com os erros históricos e com as lições aprendidas também de grandes homens que construíram aí a cidade de Goiânia. Obrigado ao presidente da CIEG, Rubens Filetti, e a você também que nos acompanhou até aqui nessa entrevista. Acesse aí todos os nossos conteúdos pelo goiania90lugares.com.br e no sagresonline.com.br. Até a próxima!